A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 30, 15, nos diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. Esse texto reforça para a gente de que confiar em Deus nos tranquiliza. A gente tem andado muito ansioso, é ou não é verdade? Com tantas coisas que acontecem na vida, são tantas inseguranças, são tantas incertezas. No contexto aqui de Isaías, o povo vivia um momento de guerra. E no final do verso ele ressalta de que ao invés de confiar no Senhor, eles escolhem fazer alianças, confiar nas suas próprias forças, e por isso estavam sofrendo, angustiados e com medo. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de fato confiar no Senhor. Eu peço que você se levante e que juntos cantemos ao Deus de Israel que está aqui para aliviar o nosso fardo, para facilitar a nossa caminhada. Que a comunhão com Ele nessa manhã te deixe mais forte, mais tranquilo, menos ansioso, com o coração de um salvo no Senhor. Cante conosco essa música com todo o seu coração. Cante para o Deus de Israel, Ele está aqui. Todos juntos? Deus de Israel, Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus.
das coisas cuja qual ninguém pode fugir é o fato de sermos pecadores. Todos os dias, em todas as semanas da nossa vida, o pecado nos ronda e alimenta o nosso coração com inveja, com egoísmo, com orgulho, soberba, mentira. Essa é a parte ruim de ser humano. Porque às vezes, em meio aos nossos pecados, nós não ferimos apenas a nós mesmos, mas ferimos também a pessoa que está ao nosso lado. O cônjuge, os filhos, os pais, os amigos. E eu tenho certeza, absoluta certeza, que todos nós aqui nesta manhã de adoração temos em nosso coração alguma tristeza por causa de algum pecado. Algo que tem te torturado, que tem te assombrado, que tem ferido a você e ferido àqueles que estão ao seu redor. Mas uma das coisas mais incríveis do Evangelho é a boa notícia do perdão de Deus. E é nessa boa notícia que nós queremos demorar o nosso tempo em refletir, em pensar. Porque se Deus nos perdoa, então quer dizer que nós sempre temos uma segunda chance, a despeito dos nossos erros. E o apóstolo João, ao mandar a sua primeira carta, ele deixa bem claro qual é o caminho para o perdão divino, para a restauração divina. 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento de oração, nós sempre oramos por muitas coisas. Nós oramos pelas necessidades que temos, pelas lutas, pelas dificuldades. Oramos para agradecer a Deus pelas bênçãos. Mas hoje eu gostaria de propor que oremos para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Para que Deus restaure a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Para que Deus restaure as conexões que são quebradas por causa do mal que tanto nos assombram. Então, se você puder ficar de joelho, eu gostaria de pedir para que você faça isso nesse momento. Nós vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós todos como pecadores e seres humanos falhos, sabemos o que o pecado tem feito conosco. Nos lembramos dos momentos que machucamos a nós mesmos e machucamos as pessoas que estão ao nosso redor. Quanta dor, quanto sofrimento pelas faltas, pelas falhas morais que todos nós carregamos. De acordo com a tua palavra, todos somos pecadores destituídos da tua glória. Mas graças a Cristo Jesus, nós podemos vir em comunidade, em adoração, clamar ao Senhor o teu perdão, confessar o nosso pecado e sabermos que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar das nossas injustiças. E é isso que queremos receber hoje. Se chegamos à tua casa de adoração com o coração pesado por causa do pecado que há em nós, queremos ir embora com o coração leve, na certeza do teu perdão e de uma segunda chance. Que o Senhor nos ajude a restaurar todas as conexões quebradas, sejam conexões quebradas contigo ou conexões quebradas com as pessoas ao nosso redor. Que a tua graça que perdoa também nos transforme. É isso que oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito.
Gostaria de convidar vocês a ler o livro de Provérbios 3, versículo 9. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Nela está escrita: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Se vocês forem parar para prestar atenção, a primeira palavra que vem nesse verso é honre. E essa palavra, ela está intimamente ligada a um comportamento do ser humano que é relacionamento. Se você tentar aplicar essa palavra em qualquer outro contexto, não vai conseguir. E falando sobre relacionamento, eu gostaria de contar uma curiosidade da minha vida que aconteceu quando eu era mais jovem. Quando eu era mais jovem, conversando com alguns amigos meus, a gente percebeu que um grupo de amigos estava saindo da igreja, não estava mais participando das coisas da igreja. E nisso, conversando com esse restante do grupo que continuava na igreja, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para que esses jovens retornassem ali naquela amizade que a gente tinha dentro da igreja. E nesse de um dos nossos planejamentos, a gente resolveu assumir a direção de um coral. E o nosso objetivo acabou dando certo. A gente começou a ter mais jovens no coral. Coral, a gente conseguiu ter mais de 120 cantando e adorando a Deus. A curiosidade é que a gente não atingiu só esse objetivo, mas através do louvor que a gente tinha no coral, a gente começou a atrair a atenção de pessoas que não tinham o costume de ir na igreja. O que aconteceu? Alguns amigos meus da faculdade começaram a ir, mas na curiosidade de um amigo meu, a gente já tinha discutido sobre vários temas, e um deles era sobre dízimo, onde ele não concordava com coisas que aconteciam quando a gente falava sobre igreja e dízimo. Uma vez a gente começou a cantar em alguns teatros, mas certa vez a gente ia cantar num sábado numa igreja, e neste sábado ele falou: Fernando, vou na tua igreja para escutar o coral cantar. Fiquei super feliz, super empolgado, mas para minha surpresa, aquele sábado, o pregador não seria o pregador do coral, seria o pregador que já estava na escala daquela igreja. E para minha surpresa, o assunto que iria junto com aquele sábado especial do coral seria sobre dízimos e ofertas. E eu falei, vai ser um grande problema, depois eu vou ter muita coisa para discutir. Mas naquele sábado, foi uma coisa bem especial. Porque eu estou falando aqui sobre honra e relacionamento, e o pastor naquele dia, que era inclusive amigo meu, ele trouxe o assunto dízimo inteiramente ligado com louvor. Porque no relacionamento, nós somos egoístas. A gente sempre quer receber, mas geralmente a gente esquece de dar. O louvor é uma coisa muito especial, porque é uma coisa que nós estamos dando. E o dízimo, a mesma coisa. E eu levo a reflexão de vocês. Será que nós estamos dando o que nós temos de melhor? Ou nós estamos dando migalhas para Deus? Agora, os diáconos vão recolher as ofertas. Nós temos o Pix aqui, que é um e-mail, onde quando você doar, você pode mandar por e-mail da Nova Semente, ou falando se é oferta ou dízimo. E você que está na internet, também vai aparecer QR Code e dados bancários, onde você pode louvar a Deus e doando a Ele. Não posso esquecer também sobre a questão do projeto que nós estamos aqui da nossa nova casa, que é o Projeto 48. Qualquer doação que você der para esse projeto, coloque 48 centavos. Isso é de extrema importância para a nossa nova casa.
milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Dois, três, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Senhor, acima de tudo, queremos agradecer pela oportunidade de, em Tua casa, poder louvar e engrandecer o Teu nome. E queremos pedir que o Senhor receba os nossos dízimos e as nossas ofertas, que isso possa sair do nosso coração e que possa preencher em forma de agradecimento. Amém. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, amém? Você pode se levantar e cantar essa música junto com a gente? Me disseram que essa música era cantada aqui na Nova Semente, a igreja amava cantar junto, e a prova disso vai ser cantando com todo o coração, com toda intensidade. Cante pra esse Deus maravilhoso que é bom. Todos juntos. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. todos os povos, Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te
bom. Eu estava pensando, essa semana provavelmente você viveu alguns pequenos milagres e talvez você nem tenha percebido o milagre do acordar, do se alimentar, de ser cuidado e cuidar de alguém. Eu essa semana fiquei bastante adoentado. Tá todo mundo com essa gripe, né? E nossa, deu febre, dor de cabeça, aquela coisa toda. E alguns de vocês ficaram sabendo, e o que eu recebi de mensagens de vocês, dizendo que estavam orando por mim, querendo me mandar uma canjinha de galinha em casa. Ô igreja querida, Deus é bom e Ele se manifesta assim, com a gente cuidando uns dos outros, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Eu orei por você, eu e minha esposa, a gente orou algumas vezes por vocês durante essa semana. E eu quero mais uma vez cantar da bondade desse Deus, porque eu me senti muito amado e eu queria dizer isso pra você. Muito obrigado por isso. Ele tem sido bom com a gente. E essa próxima canção, ela diz que a graça dele nunca falha. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade desse Deus. Cante conosco. Os homens começam? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele tem sido fiel. Eu posso ouvir só a Nova Semente? Cante. Com todo fôlego. Amém. Todos juntos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
estudo essa semana que falava sobre os astros, as estrelas, o céu, o sistema solar. Eu gosto desse tipo de conteúdo, acho muito interessante, né? E estava falando sobre o sistema solar especificamente. E a ideia era a seguinte: se você tivesse que fazer uma maquete do sistema solar, sabe aquela que a gente faz com isoporzinho em casa para as crianças ali na escola? E se nessa maquete o Sol fosse representado por uma maçã, do tamanho de uma maçã, em escala, a Terra ela teria o tamanho de um grão de areia. E seriam necessários 9 metros de distância da estrela de quinta grandeza Sol para que a escala ficasse correta, tendo como referência o Sol do tamanho de uma maçã. Por outro lado, para fazer todo o sistema solar, seriam necessárias 10 quadras. É impossível representar esse sistema numa simples maquete. E eu fico pensando em Deus como o Criador do universo. Quando o salmista diz que os céus proclamam as glórias desse eterno e as galáxias cantam da tua criação, é um Deus imenso que eu não consigo sequer compreender, e que ao mesmo tempo se torna um de nós, pequenos, nesse pequeno planeta azul, para que eu e você tivéssemos vida, uma segunda chance, um recomeço. E essa dualidade, esse paradoxo me constrange, me motiva a ser melhor, me emociona. Eu queria que você cantasse com a gente essa canção tão especial a respeito desse Deus maravilhoso, todos juntos, o céu. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Posso ouvir esse lindo coral diante? A Ele toda a honra e toda a glória. Em oração e na palavra seguiremos, em só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por Mais uma vez, só a igreja, a Ele a honra. Que o reino seja em nós, e que nossa vida seja pelo Senhor. Louvado seja Deus. Todos juntos a Ele. a ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele, a ele a honra,
só por Ele. Querido Deus, nós só estamos aqui por causa do Senhor. Porque o Senhor nos buscou, porque o Senhor nos alcançou, porque a sua graça nos transformou, e nós louvamos o teu nome por isso. Nós nem vivos estaríamos não fosse pelo Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso mantenedor. E muito obrigado, Deus, por esse privilégio de, como corpo de Cristo, nos reunirmos e nos encontrarmos aqui. E viemos aqui para, de fato, termos uma experiência real e transformadora contigo. Envia o teu Santo Espírito, Pai, para que Ele toque o nosso coração. Fala conosco, ó Deus, toca a nossa vida, e que nesse momento nada nos impeça de ouvirmos a tua voz falando ao nosso coração. Abençoa aqueles que estão presentes aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, em qualquer lugar desse mundo. Que de fato nós possamos estar conectados com o céu e possamos sentir essa atmosfera nos circundar, nos preencher, nos completar. Continua conosco, ó Deus, e nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você, seja muito bem-vindo à Nova Semente, essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito, de que a cada sábado e a cada encontro nós possamos ter uma experiência real e transformadora com Deus, amém? Eu sei de amigos que nos visitam de longe, se eu não me engano, vocês vieram do Rio Grande do Sul, é isso mesmo? Sejam muito bem-vindos, que realmente vocês tenham um encontro especial com Jesus hoje. Tem mais alguém que nos visita de outro lugar fora de São Paulo? Posso ver as suas mãos aí? Muito bem, temos um grupo lá atrás também. Deus seja louvado pela presença de vocês. Quando estiverem por São Paulo, essa é a casa de vocês. Serão sempre muito bem-vindos. Queridos, como tem sido já costume, a gente até já coloca na pauta para começar a falar aqui, nós temos muitas pessoas que desejam entrar ainda. Então, se você está aguardando algum lugar e a pessoa que você está aguardando ainda não chegou, eu pediria que você cedesse o lugar para quem já está ali à porta, pretendendo entrar e assistir. Se você tem aí do seu lado um lugar vago, você pode levantar a sua mão para que o diácono veja e possa... Está reverberando algum som aqui, João, do meu lado. Para que o diácono veja e você possa ajudá-lo a acomodar melhor as pessoas que estão ali. Hoje nós estamos no terceiro episódio da nossa série Paz e Espada. E nós temos refletido a respeito disso, temos meditado a respeito disso. E a ideia dessa série, o título dessa série vem de uma fala de Jesus, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 10. E nós vamos ler esse texto todo o início de sermão durante essa série, que vai se encerrar sábado que vem. Se você tem aí a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34. E como já tenho mencionado nos sermões anteriores, Jesus vai dizer algo aqui que na verdade não é o que ele exatamente pretendia, mas Jesus está falando a respeito das consequências daquilo que acontece na vida de quem recebe o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado, vai ser evidenciado, revelado de uma maneira completa na pessoa de Jesus. E o bom seria que todos que recebessem o Evangelho aceitassem o Evangelho como na parábola do semeador, aquela semente que frutifica num solo fértil. Mas isso nem sempre acontece. Existem terrenos que são pedregosos, terrenos mais áridos, pouco férteis, como os outros terrenos descritos na parábola, e nem sempre a semente tem condições de frutificar ali, de criar raízes. E quando isso não acontece, alguns aceitam o Evangelho e decidem viver o Evangelho,
ao passo que outros não aceitam e decidem viver as suas próprias paixões, em busca dos seus próprios interesses, é natural que haja um conflito. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Ele vai dizer que o resultado disso, de alguns que aceitam frente a outros que não aceitam, frente a outros que não entendem tudo aquilo que é a proposta do Evangelho para nós vivermos, as consequências disso é o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Para você viver a proposta do Evangelho, é necessário você abrir mão de muitas coisas. É necessário uma mudança, é necessário escolher algo que é contrário à nossa natureza. E como tenho dito, o Evangelho ele precisa de fato nos confrontar. Porque a nossa natureza ela é pecaminosa e ela vai nos afastar constantemente da vontade de Deus e do plano de Deus. E se o Evangelho não mexe comigo, se ele não me tira da zona de conforto, é qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Porque ele precisa me confrontar. É por isso que Jesus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque é uma luta que precisa acontecer contra a minha natureza carnal, frente à minha natureza espiritual, quando aceito a Cristo. É uma luta do bem contra o mal, pela dominação da minha mente. É uma luta da minha natureza espiritual contra a minha natureza carnal. Eu preciso colocar nesse processo Cristo em primeiro lugar. Eu não posso colocar outra coisa em primeiro lugar. Eu não posso colocar uma pessoa em primeiro lugar. E essa pessoa não pode nem ser eu mesmo. Porque Jesus falou, se você não tomar a sua cruz, você não é digno de mim. E o que isso significa? Tomar a sua cruz é fazer o que ele fez na cruz, assim como ele entregou a sua vida na cruz. Eu preciso entregar a minha também. Eu preciso morrer para o meu eu, para viver para Cristo. É por isso que ele diz, eu vim trazer espada, não vim trazer paz, porque de fato o Evangelho ele vai nos confrontar. E aí nós vimos no primeiro sermão, se não comer da carne e não beber do sangue, se nós não participarmos da vida e do propósito da vida de Cristo, não vai ter salvação para nós. E diante desse discurso, muitos discípulos o abandonaram. E quando ele pergunta para os 12, vocês não querem ir também? Os 12 vão responder, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Semana passada, o discurso de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, um homem sincero de coração, foi ter com Jesus e Jesus corta a conversa e diz, Nicodemos, é o seguinte, se não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai ver o reino. Se você não abrir mão das suas convicções, das suas paixões, de buscar os seus próprios interesses, você não verá o reino, você precisa nascer de novo. E para que você nasça de novo, segundo o que Jesus está falando, é preciso haver morte e novo nascimento. É preciso entregar, é preciso abrir mão, é preciso crucificar o eu. Porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Existe uma outra palavra de Jesus que é dada nos evangelhos. É sobre ela que eu gostaria de refletir hoje com vocês. Ela não é tão dura como foram os dois discursos anteriores, de João 3 e de João 6. Mas ela nos confronta, essas palavras de Jesus. Essas palavras de Jesus, elas vão nos tirar da zona de conforto mais uma vez. Porque é mais uma decisão que nós precisamos tomar. Jesus fez tudo que precisava ser feito para a nossa salvação em termos de merecimento, de mérito. Porque Ele conquistou isso e não há nada que eu possa fazer que me torne justo. É só por aquilo que Ele fez. Mas existe uma parte que cabe ao ser humano, que é escolher aceitar o sacrifício de Jesus.
é decidir passar tempo com Ele, entregar o controle da sua vida a Ele, e isso não é fácil de fazer. Requer força de vontade. Você precisa decidir isso e empregar esforço nisso, para você buscar, para você aceitar, para você passar tempo com Ele e para você abrir mão do controle da sua vida para dar o controle para Ele. Mas existe uma frase de Jesus, e essa frase está também no Evangelho de João, no capítulo 8. Se você tem aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 8, é uma história muito conhecida de todos nós. A frase de Jesus, na qual nós vamos refletir hoje, é o final dessa história. E você deve se lembrar muito bem. Mas eu quero ler primeiro toda a história, para depois a gente ir para as considerações. Evangelho de João, capítulo 8. E a história começa nos contando o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Essa é a palavra de Jesus para ela, e quem sabe pode ser o convite de Jesus para mim e para você: vai e não peques mais. Mas o que é que Jesus estava querendo dizer quando disse para essa mulher: vai e não peques mais? Será que ela nunca mais pecou? Essa mulher nunca mais cometeu um deslize na sua vida? Será que ela foi perfeita a partir daquele momento em diante? O que é que você acha? Será que foi isso que aconteceu? Essa mulher nunca mais teve um deslize. Essa mulher nunca mais teve um erro de conduta. Como será que foi a vida dela depois dessas palavras de Jesus? Ela conseguiu cumprir aquilo que Jesus pediu para ela: vai, não peques mais. E ela se tornou de fato perfeita e não teve mais nenhum lapso, nenhum erro. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Porque eu imagino que ela tenha sim tido seus deslizes, e ela tenha cometido, se não esse, outros pecados. Mas se ela escorregou, se ela cometeu outros pecados, o que é que Jesus estava pedindo para ela então? Será que Jesus pediria a essa mulher uma coisa que é impossível para ela fazer? E se Jesus fez isso e pediu para ela algo que lhe era impossível, qual é o propósito de Jesus pedir algo que ele sabe que a gente não vai conseguir fazer? Então isso parece não combinar muito com Jesus, porque eu nunca vi Jesus fazendo alguma coisa que não tivesse um propósito. Agora, se não foi algo impossível que Jesus pediu para ela, o que é que Jesus de fato está pedindo a essa mulher aqui? E se não se trata de algo impossível, e se ela de repente cometeu algum pecado depois disso, nós precisamos então entender o que Jesus estava de fato querendo dizer. E para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer para essa mulher, quando pediu: vai, não peques mais, o que provavelmente seria o pedido dele para mim e para você também: agora vai, não peques mais. Nós precisamos entender melhor o que é o pecado.
quais são as nuances do pecado, as faces do pecado. E para a gente entender isso, nós precisamos voltar lá para o Éden. Para a gente entender a respeito disso pelo primeiro pecado, o pecado original, o pecado cometido por Adão e Eva lá no Éden. Para nós entendermos o que de fato é o pecado. E você vai se lembrar do relato do Gênesis. Deus criou o casal, os colocou no jardim e deu para eles uma orientação: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Aí aparece a serpente, um animal usado pelo inimigo para poder seduzir a Eva, para poder convencê-la. E ele vai misturar a verdade com a mentira. Olha, é isso que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma das árvores? Não, não foi isso. Ele disse que de todas nós podemos comer, exceto dessa aqui, porque senão nós vamos morrer. E a serpente vai contrapor a voz de Deus e vai dizer: é certo que vocês não vão morrer, mas vocês vão se tornar como Deus. E a Bíblia diz que a mulher achou aquele fruto bom para lhe dar entendimento, para lhe dar esse tipo de conhecimento, para trazer para ela esse status, essa nova condição. E ali ela arbitrou, diferente daquilo que Deus tinha estabelecido, de que aquele fruto de fato era bom, para lhe dar entendimento, e ela come do fruto. E com isso, entra na história humana o pecado da desobediência. Mas o que levou a Eva a dar esse passo, e a comer do fruto e a desobedecer? Qual foi a primeira coisa que aconteceu nesse processo, que a colocou nessa condição de assumir esse papel, essa prerrogativa, dela estabelecer para ela mesma o que é bom e o que não é bom? Primeiro passo para o pecado é o afastamento de Deus. E aí nós temos que fazer uma distinção quando nós falamos de pecado como ato e de pecado como condição. Porque o ato de comer do fruto foi um resultado de uma condição anterior. E que condição anterior era essa? De afastamento de Deus. Estava afastado do seu marido, estava afastado de Deus e se afastou daquilo que era a orientação de Deus. Decidiu deliberadamente rejeitar aquilo que Deus tinha orientado e que Deus tinha falado, e arbitrar sobre aquela situação, sobre aquela condição. E quando ela se afasta de Deus e se postula a essa condição, a essa posição, ela se coloca num terreno perigoso. E os efeitos disso vão se dar em atos pecaminosos, e nesse caso no ato da desobediência, ao comer do fruto. O pecado aqui, ele é tratado como uma condição de afastamento. E essa condição de afastamento vai apresentar alguns sintomas, e os sintomas são os atos pecaminosos. Eu já mencionei isso aqui anteriormente em algum sermão por aí, de que é essencial você entender isso, porque a nossa luta não é contra o ato em si. A nossa luta é contra a nossa condição. Davi, ele comete o pecado do adultério com Batseba, e ele vai escrever um salmo de arrependimento, que é o Salmo 51. Mas em momento algum do salmo ele vai pedir: Senhor, me ajuda a não adulterar mais. Ele não escreve isso, ele não pede isso, porque ele entendeu que a luta não é contra o ato, mas a luta é contra a condição. Por isso ele pede: Senhor, não me expulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Porque ele entende que o ato é a ponta, é a consequência final, é o fruto da condição. E qual foi a condição que o levou a cometer o ato de adultério com Batseba? Foi a condição de afastamento. Ele deixa de cumprir a sua missão, ele deixa de ir para a guerra como ele deveria ter feito, ele fica em casa ocioso. E ele começa a desejar aquilo, a planejar aquilo, até que ele executa aquilo. E para além do adultério, ele vai também maquinar, vai planejar a morte do esposo de Batseba. Os atos, eles são uma manifestação da nossa condição. E a essência de toda tentação é vista lá desde o jardim. A essência de toda tentação é te levar a agir de maneira independente à vontade de Deus.
E é por isso que eu não gosto muito do termo livre-arbítrio. A gente entende o conceito e tudo mais. Mas na verdade, quando eu arbitro sobre alguma coisa, eu estou assumindo a posição de Deus. A comparação, ela tem sérias limitações, mas o que o árbitro de futebol ele faz? Ele julga se determinado lance foi faltoso ou não. Ele julga, ele determina se aquilo lá é faltoso ou não. Mas com relação ao pecado, sou eu que julgo o que é pecado ou não? Ou já está estabelecido na Bíblia o que é pecado ou não? Deus já estabeleceu qual é o parâmetro para a nossa vida. Ele já estabeleceu o que é certo, o que é errado. Para nos proteger, para nos preservar, para nos poupar de muito sofrimento, consequência do pecado. Mas quando eu arbitro, quando eu olho para uma situação e digo assim, não, isso aqui pode. O fato de eu arbitrar sobre isso não torna isso certo. Não torna isso permitido aos olhos de Deus. Eu não posso olhar para um relacionamento extraconjugal e arbitrar, dizer que aquilo é bom. E de que é aceitável ao Senhor, porque nunca será. Eu tenho liberdade, eu escolho entre cumprir a vontade de Deus ou não cumprir a vontade de Deus. Mas eu não arbitro, porque já está arbitrado o que é certo e o que é errado. Eu escolho entre uma coisa e outra, eu escolho. E isso diz respeito à salvação também. Eu tenho duas opções apenas, ou eu vivo com Deus eternamente, ou eu não vivo eternamente. Eu não arbitro estabelecendo uma terceira opção de viver sem Deus eternamente. Essa opção não existe. Eu não decido sobre ela, eu não arbitro sobre isso, eu escolho. Ou eu vivo com Deus eternamente, ou não existo eternamente. O pecado é essa condição de afastamento que te leva a agir de maneira independente à vontade de Deus. E aí eu te pergunto, tem você agido de maneira independente à vontade de Deus? Tem você estabelecido o que é certo e errado para você, independentemente da palavra? Porque aquela mulher vivia assim. Ela foi surpreendida em adultério, mas o que parece sugerir é que até isso pode ter sido armado pelos próprios fariseus para poderem testar a Jesus ou provar a Jesus. Mas fato é que o contexto nos dá a entender de que era uma prática rotineira, contínua, na vida daquela mulher. Ela escolheu viver daquela maneira. Ela escolheu de maneira recorrente acariciar o seu pecado. E isso a coloca nessa condição de afastamento total da vontade de Deus. E o que Jesus está pedindo para ela é: deixe de agir por conta própria, deixe de arbitrar sobre essas coisas, então vai, não peques mais, abandona isso. Deixa de viver pelas suas próprias paixões e passe a viver por aquilo que eu apresento para você, pelo plano que eu tenho para a sua vida. O pecado, para além dos atos, ele é essa condição, mas a Bíblia vai relatar inúmeros sintomas dessa condição de pecado, e é por isso que nós vamos ter aproximadamente aí cerca de 30 ou 32 palavras na Bíblia para expressar o que é pecado. Algumas delas aqui, pecado é ratá, que significa no hebraico errar o alvo, awon, que significa tortuosidade, pechá, que significa violação deliberada, premeditada ou obstinada, rechá, o estado dos perversos, mais em termos de condição. No Novo Testamento você vai ver outras palavras também, como hamartia, que significa errar o alvo, paracoê, que significa, ou paracói, melhor dizendo, que significa desobediência, parabases, atravessar ou ir além, se colocar num terreno perigoso, paraptoma, ofensa, anomia, o desrespeito ou a violação ao nomos, que é a própria lei de Deus, adiquia, a injustiça ou impiedade. Tiago ainda vai deixar a coisa do pecado mais séria, porque em Tiago capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer: portanto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso comete pecado. Pecado é muita coisa, é transgressão da lei, diz a Bíblia. Mas tudo isso começa numa condição de afastamento de Deus. O que Jesus estava pedindo para ela quando pediu: agora vá e não peques mais?
João vai nos ajudar a entendermos isso melhor, mas antes de nós irmos à carta de João lá no final da Bíblia, eu quero perguntar para você, existe diferença de pecados? Existe pecadinho e pecadão? O que você acha? Existe? Olha para quem está do seu lado aí. Dá uma olhadinha para quem está do lado. Quem é mais pecador aí? Hã? Tá parelha a briga aí, a disputa? João vai dizer para nós que existe pecadinho e pecadão. João vai dizer para nós que existe diferença de pecados e pecados. A começar pelas suas consequências. Os pecados têm consequências diferentes. Mas na visão bíblica existe diferença de pecado e pecado. Abra sua Bíblia na carta de 1 João, no capítulo 5. Isso vai nos ajudar a entender melhor o que é que Jesus estava pedindo para aquela mulher e pede para mim e para você. 1 João, capítulo 5. Nós vamos ler os versos 16 e 17. E ali João diz o seguinte, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda a injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. João faz uma distinção aqui. Existem pecados que são para a morte, e existem pecados que não são para a morte. Tá, mas o que João está querendo dizer ainda? Vamos escavar, vamos mais fundo aqui. Romanos capítulo 6, verso 23, vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência última do pecado é a morte. Por isso Jesus, a gente fala Jesus porque a gente entende que Jesus tinha a prerrogativa de estar mais próximo das criaturas, né? Mas por isso a divindade falou para Adão e Eva no jardim, se vocês comerem vocês vão morrer. Porque se não houver arrependimento e continuarem nesse caminho de desobediência, o final disso é morte. Então João está dizendo que existem pecados para a morte, Paulo está dizendo que o salário final do pecado é a morte, e Jesus também disse que existe um pecado que não tem perdão. Qual é esse pecado? Pecado contra o Espírito Santo. Bom, se ele não tem perdão, não tem arrependimento, significa que eu continuei nesse caminho de pecado e o final disso é morte. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Será que você já cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Pelo fato de você estar aqui, eu imagino que você ainda não tenha cometido esse pecado. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É o pecado que nega a obra do Espírito Santo na sua vida. Qual é a obra do Espírito? Jesus mesmo vai dizer no próprio Evangelho de João que a obra do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer isso em outras palavras? A obra do Espírito é ser aquela voz quando você pisa na bola, quando você erra, é aquela voz que diz assim, filho, filha, você precisa voltar. Esse caminho leva para a morte, você precisa abandonar esse teu caminho. Para alguns é a voz da consciência, a voz do Espírito chamando você, filho, se arrependa, volte-se para Cristo, você precisa ser lavado do seu pecado. Só que existem pecados acariciados, que nós sabemos que são pecados, mas nós planejamos, arquitetamos, desejamos e recorrentemente estamos acariciando ou realizando e cometendo esse pecado. E se o ato é consequência de uma condição de afastamento, esse ato contínuo, repetido, ele só vai evidenciar o quão distante eu estou da fonte da vida, porque eu tenho amado mais o pecado do que a Cristo, e eu tenho dado mais vazão para o pecado do que para Cristo, para a sua palavra, e isso se torna recorrente. Esse pecado no final das contas vai endurecer o meu coração e vai tirar a minha sensibilidade de perceber a voz do Espírito. E nós temos uma condição extraordinária de nos adaptarmos e de normalizarmos aquilo a que somos expostos na nossa vida com frequência. Ao ponto de que chega um momento em que você nem acha aquilo tão pecado assim. Porque você cometeu tantas vezes e as coisas continuam aparentemente bem. Você não foi exposto, você está
aparentemente seguro, fazendo aquilo. E você nem acha aquilo tão errado mais. Por isso que a gente diz, o pecado cega. As pessoas não percebem mais como estão fazendo, isso é artimanha de Satanás. Ao ponto de que você não dá mais ouvidos àquela voz que dizia, filho, você precisa voltar. Você precisa mudar de direção. E por que é que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? É porque quando eu nego a obra do Espírito, que é me convencer de que eu estou num caminho distante de Cristo, eu não busco mais o perdão. Porque quando ele tenta me convencer, eu não ouço mais e normalizo aquilo, normatizo aquilo na minha vida, eu não sinto mais a necessidade de buscar o perdão. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E aí, João está falando aqui que existem pecados para a morte. Que pecados são esses? Lembra do sermão da Santa Ceia, de estar conectado à fonte da vida? Quando você se desconecta da fonte da vida, o que existe em você é uma vida residual, que assim como a bateria do seu celular, ela vai acabando. Se você não conectá-lo na tomada de novo, ela vai desligar, ela vai acabar. E é isso que acontece quando nós nos desconectamos da fonte da vida. A nossa vida ela vai acabando até que o momento ela se extingue por completo, se eu não me reconectar à fonte da vida. E aí João está dizendo, existem pecados que são para a morte. Que pecados são esses? São os pecados que me levam a não dar mais ouvidos à voz do Espírito. São os pecados que endurecem o meu coração e que me afastam do propósito de Deus. Ao ponto de eu não buscá-lo mais, de eu não pedir perdão mais e não ter mais arrependimento por isso. Em outras palavras, o pecado que é para a morte é um pecado de rebelião, porque você sabe que é pecado e mesmo assim você o busca ou pratica. Ao passo que ele diz que existem pecados que não são para a morte. Ora, se aqueles que são para a morte são pecados de rebelião, quais são os pecados que não são para a morte? São aqueles que não são planejados, não são desejados, que são frutos de um deslize da minha natureza. São aqueles atos de Romanos capítulo 7, quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que eu sou. Mas é por conta dessa luta da natureza espiritual com a natureza carnal. E essa luta nós vamos travar até que Jesus volte, porque nesse mundo aqui, perfeição na Bíblia não significa impecabilidade, significa santificação. O pecado que não é para a morte, é aquele pecado que é fruto de um deslize, de um lapso. E aqui 2 exemplos, para isso ficar bem evidente. O pecado que Davi comete com Batseba, o pecado de adultério, é um pecado de rebelião. Porque Davi passa por todos os estágios até consumar de fato o seu pecado. E alguém se propôs a um dia estabelecer quais seriam essas fases que nos levam a esse tipo de pecado, que vai da atenção, da consideração, para o desejo, para a decisão, para o planejamento e para a ação. Davi passou por tudo isso. Ele dá atenção para Batseba tomando banho lá na sua casa, ele começa a considerar a possibilidade de tê-la. Ele começa a desejar e no desejo ele decide que vai possuí-la. E ele começa a planejar como fazer aquilo e depois ele vai planejar até a morte do esposo dela, até que ele vai agir. É diferente do pecado de Moisés, lá em Meribá, quando Deus diz assim, Moisés, fala com a rocha. E Moisés não estava num dia bom, o povo reclamava demais, aquele povo não dava uma trégua. E o que Moisés vai fazer? Ele vai bater 2 vezes na rocha. Mas ele não planejou aquilo, aquilo foi um impulso, um lapso da sua natureza humana, que naquele momento falou mais alto. Não foi um pecado de rebelião contra Deus. Não foi um ato deliberado. É como naquele dia que você sai de casa, e eu espero, apesar que hoje a nossa sociedade está tão complicada, né? Mas eu espero que ninguém saia de casa pensando, hoje eu vou xingar alguém no trânsito. Espero que você não saia planejando isso. E você estava lá já meio atrasado, vem um cara e fecha você, e você olha para ele, ô abençoado. E você xinga a pessoa no trânsito lá. Você não planejou aquilo, você não arquitetou aquilo. Foi um lapso na sua experiência. Foi um deslize, não é um ato contínuo, você não vive daquele jeito.
Foi um escorregão, é num dia em que você não teve a sua devoção, não se conectou à fonte da vida. A gente se coloca nessa condição de afastamento e a nossa natureza carnal ela vai falar mais forte. Esses pecados que são esses impulsos da carne, esses pequenos deslizes, eles não são pecados que são para a morte, necessitam de arrependimento, mas é aquele que a pessoa faz e logo em seguida ela já percebe o que ela fez, ela já se entristece por conta daquilo, por perceber que aquilo é fruto de um afastamento e ela não quer viver afastada de Deus. Tanto é que Moisés continua a sua jornada andando com Deus, falando com Deus. Isso é diferente, e João vai dizer isso lá ainda em 1 João capítulo 5, mas agora leia o verso 18 comigo. 1 João capítulo 5, verso 18, e ali vai dizer o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou em algumas traduções, não vive pecando, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha o que João está dizendo aqui: antes aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive pecando. O que significa isso? O pecado deixa de ser algo contínuo e passa a ser algo pontual, fruto de um lapso, de um deslize na vida daquele que nasceu em Cristo Jesus. E aqui a gente tem um bom parâmetro para nós olharmos para nós mesmos. O pecado tem sido algo contínuo na sua vida? Ou você já recebeu a Cristo a ponto de Ele passar a ser algo pontual, fruto de um deslize, dessa luta da sua natureza espiritual com a sua natureza carnal? Porque aquele que é nascido do Senhor não vive pecando. E aqui a gente entende o que é que Jesus pretendia dizer para aquela mulher quando disse: vai, não peques mais. O que Jesus estava dizendo para ela é: vá e abandone esse pecado de rebelião contra mim. Vá e abandone esse pecado que te coloca nessa condição de perdição e de morte. Porque isso só evidencia o quão distante você está. Então Jesus está dizendo para ela: volta. Abandona isso que te afasta de mim. E será que Jesus não precisava pedir isso para mim e para você hoje? Agora, filho, vai, não peques mais. Abandona esse teu pecado de rebelião. Abandona esse teu pecado que te afasta constantemente de mim. Morra para o seu pecado e me permita nascer no seu coração, para que você não sofra mais as consequências do seu pecado. A consequência final é a morte, mas a consequência imediata também, que é dor e sofrimento, porque o pecado, ele vem embrulhado num pacote muito bonito, mas por dentro é podridão. E sabe muito bem disso quem já pecou, quem já foi fundo no pecado. Sabe quão sujo o pecado é. Sabe quão devastador é bater com a cara no fundo do poço. O que Jesus está dizendo para ela é: sai do fundo do poço, filha. Existe vida aqui fora. Para cada negativa dos mandamentos, dizendo não faça isso, não faça aquilo, existe um sim, existe um princípio positivo. Quando Jesus diz, ou quando a Bíblia diz, não adulterarás, é um sim para a fidelidade. É um sim para a lealdade. É um sim para a pureza matrimonial. É um não para tanto sofrimento de divisão, de desgaste, de separação. Quando ele diz não dê falso testemunho, é um sim para a verdade. É um sim para o respeito. É um sim para a santidade, é um sim para a pureza. Esse é o fundamento da lei. E o que Jesus está dizendo para ela é: filha, para de sofrer. Abandona esse pecado que te afasta constantemente de mim e vem viver a vida abundante que eu quero dar para você. É
É isso que Jesus está chamando a mim e a você. Ele está olhando para mim e para você e dizendo: filho, vai, não peques mais, abandona esse pecado de rebelião, porque isso vai te levar para a morte. Viva aquilo que eu tenho por princípio para você. Agora, sabe o que me chama a atenção nessa história? É que quando aqueles líderes religiosos estavam ali para testarem Jesus, para envergonharem e humilharem aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus, ele se inclina e ele começa a escrever no chão. O que é que Jesus escreve no chão? O Evangelho de João não fala para nós. Mas existe uma possibilidade, eu quero tratar isso como uma possibilidade, que para mim faz muito sentido. Vá comigo até o livro de Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. O profeta Jeremias pregou para um povo que não quis se arrepender, que resistiu duramente à palavra do Senhor. E aqui Jeremias estabelece praticamente uma profecia. E ele vai dizer no verso 13 o seguinte: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sabe o que é interessante? Eu devia ter pedido para você deixar marcado lá João 8, né? Volta lá para João, mas no capítulo 7. Porque o capítulo 7 introduz o contexto dessa história de João, capítulo 8. E no capítulo 7 de João, olha o que está escrito a partir do verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vê aqui a mesma expressão usada por Jeremias. O nome daqueles que o abandonarem será escrito no chão, por terem rejeitado o Senhor, a fonte das águas vivas. E aqui Jesus vai dizer que para aqueles que beberem dele, que é a fonte, fluirão rios de água viva. Ele se apresenta ali como sendo a fonte da água viva. E aí nós temos o relato do Evangelho de João. E o que eu levantaria aqui como uma hipótese é que talvez ele tenha começado a escrever ali no chão o nome daquelas pessoas que estavam ali acusando aquela mulher. Porque ao testarem Jesus ali, eles estavam rejeitando a fonte da água viva. E a Bíblia vai dizer que acusados pela sua própria consciência, porque talvez tenham se lembrado das palavras de Jeremias, um a um foram deixando as suas pedras e se retirando. Porque o que Jesus mostra ali é que não importa qual é o seu pecado, não importa o que você tenha feito, todos nós carecemos da graça e da glória de Deus. Todos nós necessitamos do perdão dos nossos pecados e de sermos reconciliados com o céu. De maneira que eu não sei por quais caminhos você tem andado, quais caminhos você tem trilhado. O convite de Jesus é: se você tem sede, venha a mim e beba. Se é de perdão que você precisa, venha a mim e você vai receber o perdão para os seus pecados. E o convite é para que você vá e não peques mais, para que você vá e abandone o seu pecado antes que seja tarde demais. Antes que ele leve você para a morte, antes que ele te coloque numa condição onde você não vai mais poder ouvir a voz de Deus. E eu gosto das palavras que são descritas lá em Deuteronômio, capítulo 30, versos 15 e 19, onde Deus diz: eis que eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só que esse Deus te ama tanto que ele não se aguenta e ele vai dizer assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. O que é que você tem escolhido?
Tem escolhido crucificar o seu eu e viver por Cristo? Ou tem escolhido ir atrás dos seus interesses, das paixões da carne e vivido à mercê da sua própria natureza? Aquelas pessoas vão embora e ele olha para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? E nenhum tinha ficado ali, e ele diz: eu tampouco te condeno. Jesus não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Jesus, ele não está espreitando você para apontar o seu pecado, mas ele sabe onde esse teu pecado vai levar. Por isso ele oferece a vida dele para você, dizendo: filho, eu já fiz o que precisava ser feito, é só você aceitar. Então abandona esse caminho que te afasta de mim, que te leva para longe de mim, e deixa eu dar uma vida plena e abundante para você, livre de sofrimentos que o pecado pode trazer. E quando você aceitar a Cristo Jesus como a fonte da água viva, existem algumas verdades bíblicas que trazem muito conforto para o nosso coração, como 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa o teu pecado, rasga o teu coração diante do Senhor, escancara tudo para Ele e diz para Ele o quão perto dEle você quer viver. Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, diz o Senhor. Se você ainda ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas confessa diante dele o seu pecado. Miqueias capítulo 7, versículo 19, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e as atirarás, todos os nossos pecados, nas profundezas do mar. Se tão somente você aceitar e confessar diante dele o seu pecado. E eu gostaria de terminar lendo um texto de Salmo capítulo 103. Para mim, um dos mais belos textos da palavra de Deus. Salmo 103, a partir do versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E eu esperava, depois de ler isso aqui, ouvir um amém bem forte, porque está falando de Deus para com você. Eu vou ler de novo então, pode ser? Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Amém? Não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Ao passo que também não existe nada que você possa fazer que faça Deus te amar mais, porque Ele já te ama de maneira incondicional. E a maneira como você age e aquilo que você faz não vai determinar a maneira como Ele vai agir com você. Não determinou a maneira como Ele agiu com aquela mulher, mas Ele disse: eu tampouco te condeno. Agora abandona isso que te traz sofrimento, isso que te afasta de mim, vem para perto de mim. E a nossa luta não pode ser contra os atos, não pode ser para não adulterar, para não mentir, para não roubar. A nossa luta tem que ser para estarmos na presença dEle. Buscarmos intimidade com Ele, o resto é Ele quem vai fazer, é Ele quem vai nos capacitar, é Ele quem vai nos dar força para resistirmos ao pecado. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Você é pó. Não quer reconhecer isso hoje diante do Senhor? Não quer reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, as suas faltas e falhas? E tomar um outro rumo, um outro caminho que te leve para perto dEle e para a presença dEle?
Nós vamos terminar cantando uma música agora. Uma música que fala a respeito do antídoto contra essa nossa natureza e a tendência de fazermos o que o nosso coração pede e deseja. E uma escritora americana, conhecida de muitos de nós, Ellen White, ela diz que todos os dias nós deveríamos tomar pelo menos 1 hora para refletirmos sobre a cruz do Calvário. Porque ali eu entendo o peso do pecado, o preço do pecado e a malignidade do pecado. Mas ali eu entendo também o meu valor aos olhos do Salvador. Ali eu entendo como a minha salvação foi garantida na pessoa de Cristo. Ali eu posso ver que existe perdão para os meus pecados. Ali eu posso ver que a minha culpa foi paga por Cristo Jesus e que hoje eu posso viver liberto da condenação do pecado. Hoje você pode escolher entre a vida e a morte. Mas eu reforço o convite do Salvador: escolhe, pois, a vida. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. Posso ouvir a igreja de Deus? E ao olhar pra cruz, derramado ali por mim,
não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Querido Deus, humildemente nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes falhamos, pisamos na bola, nos desviamos do caminho, do teu propósito. Mas reconhecemos, ó Deus, que não há vida em nenhum outro lugar a não ser na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. E é por isso que surge no nosso coração um sentimento de tristeza e arrependimento. Porque esses atos apenas evidenciam que nós já demos passos para longe do Senhor. Mas nós queremos voltar. Então alcança-nos, ó Deus, onde quer que estejamos. Lava-nos da sujeira e da mancha do pecado, com o sangue do Cordeiro que fora derramado na cruz do Calvário. E que sejamos apresentados limpos diante do Senhor, puros, santos, inculpáveis e livres de qualquer repreensão. Que o Senhor substitua o nosso caráter pelo caráter santo de Cristo Jesus. E que possamos empregar toda a nossa vontade, todo o nosso querer, para nos colocarmos constantemente diante da Tua presença, a fim de que sejamos transformados ao contemplarmos o Senhor na beleza da Sua santidade. Muito obrigado, ó Deus, porque a menos que rejeitemos a obra do Teu Santo Espírito, há perdão para os nossos pecados. Não importa o que tenhamos feito, não importa por quais caminhos tenhamos andado, encontramos o Senhor de braços abertos para nos receber, para nos acolher e para nos perdoar. Que hoje nós possamos voltar para os nossos lares com a certeza do Teu perdão, com a certeza de que tudo o que aconteceu já é passado e ficou para trás, mas que hoje nós possamos nascer de novo da água e do Espírito, e assim possamos morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para o nosso eu, para vivermos para Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda o nosso coração hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dEle um bom restante de sábado.